Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 27 a 34. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Graça e paz, meus irmãos. Vamos concluir o estudo aqui de 1 Coríntios 11. São os últimos versículos de 27 a 34. É importante considerar essa sessão como uma unidade. Os versos 33 e 34 esclarecem que Paulo ainda está se referindo aos abusos mencionados nos versículos 21 e 22. É muito importante que nós tenhamos a oportunidade de estudar o capítulo inteiro, versículo a versículo, como foi feito aqui, para que a gente tenha o verdadeiro entendimento da mensagem e não suposições com versículos isolados. Vamos começar aqui no versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Nós estamos falando sobre a participação na Santa Ceia ou na Ceia do Senhor. Provavelmente se refere aos pecados mencionados nos versículos 22. Desprezar a igreja, que é o corpo de Cristo. Igreja, meus irmãos, é diferente de instituição religiosa. E humilhar os pobres que pertencem a esse corpo. Indignamente significa agir ou fazer algo de forma indigna, desonrosa, vil, com falta de respeito. No contexto religioso, tomar a ceia indignamente refere-se a participar da cerimônia de maneira desrespeitosa, irreverente ou sem discernir o significado do sacrifício, tratando o ato sagrado como algo comum. Lembrando que nós estamos falando aqui da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é específica de uma denominação religiosa. E nós devemos, quando tratamos essa parte de participar indignamente, trata-se do que diz na Bíblia, do que ensina o Evangelho de Jesus. Não tem nada a ver com usos e costumes, regulamento interno, nada disso. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, como servos de Jesus, nós devemos ter como referência para a nossa vida a Bíblia, que é a palavra de Deus, e não constituições internas de denominações religiosas que foram feitas por homens para doutrinação e controle da sociedade. Mas vamos continuar aqui. Acredito que não é muito difícil de entendermos o significado da palavra indignamente, mas e na prática? Como saber se uma atitude é indigna, tanto na celebração da ceia do Senhor, como na vida cristã? Porque as duas estão interligadas, meus irmãos. A participação da ceia faz parte de uma caminhada da vida do cristão. Não são coisas distintas. Até nós observamos, nas igrejas, nas instituições, que quando é culto de Santa Ceia, vão mais fiéis do que quando são cultos que não é a Santa Ceia. Eles querem participar da Santa Ceia porque acreditam que participando de um ritual, eles vão ser mais ou menos abençoados em sua vida. E não é nada disso, a mensagem não é essa. Bom,
Vamos lá. No contexto de Corinto, Paulo criticava os cristãos de Corinto que participavam da ceia em desunião, desprezando os irmãos mais pobres e transformando o memorial em desordem. Lembrem, se vocês tiverem um tempinho, tiverem interesse, nós fizemos um estudo anterior introdutório só para explicar como que verdadeiramente é ou deveria ser a Santa Ceia, de acordo com o que está escrito na Bíblia, não de acordo com o ritual que nós vemos nas igrejas, para você ter o melhor entendimento. Mas vamos lá. Essa é a mensagem literal da carta de 1 Coríntios, direcionada para a igreja de Corinto naquela época. Mas como a Bíblia é atemporal e a sua mensagem ultrapassa as barreiras geográficas e do tempo, qual lição podemos trazer para as nossas vidas aqui no Brasil em 2026? Não tem mistério nenhum aqui. É apenas aplicarmos os ensinos de Paulo aos Coríntios na nossa vida. Você pode me dizer, entendi tudo que você falou, mas na prática, como? Como vamos aplicar tudo isso? Pois as regras e doutrinas que encontramos nas instituições religiosas são as mais variáveis possíveis. Como saber qual é a correta? Qual devo seguir? Se você tem esses questionamentos, parabéns, pois você está procurando conhecer a verdade. Vamos ao entendimento. Paulo estava trazendo um ensino seu? Ou ele estava transmitindo algo que lhe foi passado por alguém? Tipo Jesus, assim. Então, não vamos buscar a resposta em Paulo, nem na igreja de Corinto. Vamos direto na fonte que é Jesus Cristo. Qual a mensagem que Jesus nos transmitiu? Não estou falando só da última ceia, mas em toda a sua trajetória. Fazer isso em memória de mim. Não se trata de apenas participar do ritual, mas sim de viver conforme os mandamentos de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Parece simples, mas não é. Por isso, muitos se desviam do caminho. Pois, como diz lá em Mateus 7, versículos 13 e 14, Jesus falando, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Para saber se você está vivendo e agindo de forma digna e em plenas condições de participar da ceia do Senhor, é bem simples. Basta enxergar o mundo e a vida com os olhos de Jesus. Em todas as situações, pense: o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus falaria diante disso? Será que Jesus aceitaria participar disso? Enfim, são muitas perguntas e as respostas já estão todas escritas na Bíblia. Leia a Bíblia. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Os intérpretes têm entendido esse versículo de várias maneiras. De modo geral, ele tem sido interpretado como uma referência ao reconhecimento da presença física de Cristo no pão e no vinho. Porém, é quase certeza que isso representa uma interpretação errônea. O termo corpo parece se referir com mais naturalidade à igreja, que também é o corpo de Cristo, e enfatiza o reconhecimento do valor e importância de cada membro, incluindo os pobres, todos os membros. Jesus não estava preocupado com seu corpo físico. Ele sabia da sua missão e que o desfecho da sua trajetória messiânica acarretaria no dilaceramento do seu corpo físico. Mas então, de qual corpo Paulo está falando? No meu entendimento, trata-se realmente da igreja. Mais uma vez reforçando, igreja não é instituição religiosa. Quando Paulo diz discernir sobre o corpo, creio que ele esteja nos convidando a refletirmos sobre a nossa missão como cristãos nesse mundo. Nossas vidas estão sendo vividas para a honra e glória de Deus? Nossas atitudes refletem a face do Senhor?
Qual legado estamos construindo para a sociedade, para nossos filhos e para o futuro da humanidade? Creio que seja sobre isso. Vou trazer uma frase que ouvi e já repliquei por diversas vezes, que foi dita por um pastor muito famoso. Você não é capaz de mudar todo mundo, mas pode mudar o seu mundo. Vamos voltar ao exercício anterior? Imagine que a sua trajetória aqui na Terra acabou, ou seja, morreu, fim. Nós cremos que nesse momento vamos nos encontrar com Deus, com Jesus. Sabe aquele acerto de contas que nós pensávamos que nunca ia acontecer? Pois é, aconteceu. E agora? Imagina você na fila esperando a sua vez, Jesus ao lado direito de Deus e o Todo-Poderoso sentado lá no seu trono de glória, lá no céu. Quando chegar a sua vez, você espera ouvir o que de Jesus? Que ele te chame pelo nome e que te receba com amor? Ou que ele diga, como ele mesmo disse, Mateus 7:23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Veja como nosso Deus é maravilhoso e piedoso. Se você está recebendo essa mensagem, é um sinal que ainda dá tempo de você discernir. A solução, mais uma vez, é enxergar o mundo e a vida com os olhos de Jesus. Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Gostaria de chamar a atenção de vocês a esse versículo. Muitos podem interpretar como uma ameaça e opressão de Deus contra nós, pobres e indefesos mortais. Mas não é sobre isso que se trata. Justamente é uma mensagem de amor, onde Paulo demonstra aos coríntios que nós recebemos tudo de Deus e de graça. Basta que nós sejamos obedientes e vivamos conforme os seus mandamentos. Isso não é e nunca foi tirania de Deus. Isso é a maior prova de amor, pois quem ama cuida, quem ama se preocupa e deseja o melhor para os seus amados. Tem uma frase popular que diz mais ou menos assim: as pessoas que mais te amam provavelmente são as que mais vão te dizer não. Para quem já é pai, vai entender facilmente meu exemplo. Vamos supor que você está na sala com seu filho pequeno. Ele está brincando e descobriu uma novidade na parede, uma tomada. Para a criança, aquilo ali parece uma aventura e uma oportunidade de diversão. Mas e para o pai? O pai certamente vai enxergar como um perigo real para seu filho. E qual a atitude do pai nesse momento? Ficar sentado assistindo de camarote a criança ser eletrocutada? Ou correr e tirar a criança de lá? Espero que seja a segunda opção, até porque nós estamos falando de amor. Mas continuando, a criança não está entendendo o agir do pai e provavelmente vai tentar novamente explorar aquela novidade. Então o pai repreende e explica para a criança o perigo. Mas criança é criança. Vocês acham que só isso vai ser suficiente para impedir uma nova investida contra a tomada? Se você é pai, sabe que não. Então o que resta ao pai fazer? Muito provavelmente corrigir a criança, de uma forma que ela realmente entenda. Pode ser um castigo, uma chinelada, um puxão de orelha, enfim. Independente da sua opinião pessoal sobre o exemplo citado. É apenas um exemplo para ilustrar o agir de Deus. Nós vivemos em uma sociedade aqui no Brasil, em 2026, com uma total inversão de valores e uma militância efetiva contra os valores da família cristã. Acho que o exemplo foi suficiente para o entendimento da mensagem. Vou deixar uma reflexão para vocês fazerem aqui. Como a criança enxerga essa situação? Então, olhem com os olhos da criança. Será que ela vai achar que o pai é bom ou que o pai é ruim? E como o pai enxerga essa situação? Veja com os olhos do pai. O pai acha que ele está fazendo o correto ou o errado para o seu filho? E você, está entendendo o agir do pai? Versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esse versículo tem o mesmo sentido do versículo 28 que nós acabamos de explicar. Já temos um entendimento sobre ele. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados
com o mundo. Também temos a interpretação desse versículo aí acima. Versículo 33. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Paulo pretendia que a autoavaliação e o autojulgamento corrigissem o problema específico mencionado nos versículos 21 e 22, indicando mais uma vez que a sua intenção não era apontar para o reconhecimento da presença de Cristo fisicamente no pão e vinho, e nem a confissão de pecados conscientes. Não era sobre isso que se tratava a Santa Ceia e a repreensão de Paulo nesse momento. Versículo 34, o último do capítulo 11 de 1 Coríntios. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Para concluirmos esse trecho de estudo e este último versículo do capítulo 11, vamos lá. Este último trecho do versículo 34 que diz: quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco, nos traz uma confirmação de que os ensinos da Bíblia não são apenas teorias ou dados históricos, são instruções de vida e precisam ser aplicados diariamente. Meus irmãos, mais uma vez eu trago a vocês aqui uma orientação, uma sugestão, uma exortação. A verdade não está no que eu estou dizendo, a verdade não está no que o pastor está dizendo, no que o padre está dizendo. A verdade está na Bíblia. Leia a Bíblia, busque conhecer a palavra de Deus, busque o entendimento, peça sabedoria a Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.